Neste programa, em debate do Sem Diplomacia, vamos analisar a vitória de Donald Trump e como se vislumbra o seu governo nas relações com a América Latina. É o quarto programa de uma série em que analisamos, nos dois primeiros, o governo Obama fazendo um balanço tanto da política internacional, das relações dos Estados Unidos com o mundo e as relações específicas com a América Latina. E no programa anterior analisamos a vitória de Donald Trump e como isso se reflete no debate político interno nos Estados Unidos e na política internacional. Obviamente, o novo governo vai assumir em 20 de janeiro de 2017 e o que estamos fazendo aqui é uma análise com base nas evidências, nas informações, nas discussões que se tem nesse momento. Então, estamos fazendo uma especulação sobre o que pensamos que será a relação dos Estados Unidos com a nossa região, inclusive porque, pelo perfil do candidato e agora presidente, é difícil estabelecer uma sequência lógica em termos de uma trajetória e em termos de uma política coerente, na medida em que na eleição ele teve um perfil de candidato que, em função da vitória, articulou uma série de frases, slogans, bandeiras chocantes em boa parte, mas que, após atingir seu objetivo, está mostrando um lado um pouco mais moderado ou mais pragmático. Nesse sentido, a discussão pensará um pouco o que foi apresentado com relação à nossa região e o que está aparecendo nas discussões nesse momento de transição. Lembrando que quase não se discutiu a América Latina no processo eleitoral. O que apareceu mais com relação ao hemisfério ocidental foi o México, pela discussão sobre a imigração, que esteve muito forte na agenda de Trump, e a ideia de construir um muro que separasse os dois países. Outra questão que apareceu foi o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, em que se oscilou entre uma ideia de voltar atrás ou renegociar. No atual momento, a perspectiva é mais de renegociar. E com relação ao resto da região, não houve praticamente menção, não houve uma discussão específica, inclusive da outra candidatura, de Hillary Clinton, sobre qual seria a política. No entanto, na medida em que era candidata do mesmo partido de Barack Obama, se percebia que haveria alguma continuidade. E o terceiro tema importante que apareceu foi Cuba, em termos de que, primeiro, Trump disse que não mudaria o acordo estabelecido a partir de Obama, embora não estivesse totalmente de acordo com ele, mas achava que era uma questão correta. E depois, por causa da eleição, de atrair o eleitorado cubano-americano da Flórida, disse que voltaria atrás, a não ser que o governo de Cuba fizesse mudanças políticas, né? Então, digamos que essa é a temática, né, que foi discutida e apresentada por Trump com relação à região. Para discutir o que se percebe como tendência a partir do ano que vem, nós temos duas especialistas, né? Marcela Franzoni, que é pesquisadora do IEI, do Sem Diplomacia, e que vai nos falar justamente do tema-chave da nossa região, que é o México, né? Bom, uma vez que ganhou Trump, como se vislumbra essa relação com o México? E Marília Carolina Souza, que é também do IEI, que vai nos trazer a perspectiva desde o Brasil, porque é muito importante. Pouco se falou sobre o que esperar do Brasil, né, na relação com os Estados Unidos. Então, ela vai trazer essa perspectiva e, claro, um pouco pensando no entorno subregional em que o Brasil está inserido aqui na América do Sul. Então, na próxima parte do programa, vou passar a palavra para as duas colegas para fazerem suas considerações.
parte, paso a palavra para Marcela Franzoni. Obrigado por ter vindo para colocar sua perspectiva com relação à política dos Estados Unidos, especificamente para o México. Bom, boa tarde, Marília, professora, é um prazer estar aqui debatendo esse tema. Bom, eu acho que antes da gente começar a falar, né, o que a gente vislumbra para os próximos anos, eu acho que é importante destacar quais foram as 3 propostas principais de Donald Trump em relação ao México, né? Como o senhor comentou, ele foi o país mais citado na campanha, e o que é interessante notar é que de um ponto de vista negativo, né? Então, as 3 propostas principais é a construção de um muro na fronteira entre os países, né? Já existe um muro em parte da fronteira, então a ideia do candidato seria completar isso, essa construção. Uma segunda proposta se refere à deportação imediata de imigrantes residentes nos Estados Unidos, né? E uma terceira, a renegociação dos acordos comerciais. No que se refere ao México, são 2 acordos principais. O primeiro, o NAFTA, né, o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, junto que fazem parte Estados Unidos, México e Canadá, e também a parceria transpacífica, que foi acordada recentemente, né, que o México também está incluído. E o que é interessante em termos da questão migratória, é interessante colocar que 50%, né, um pouco mais de 50% dos imigrantes nos Estados Unidos, dos imigrantes sem documentação, são mexicanos. Né? Então, é um grande contingente, a maior população hispânica da América Latina nos Estados Unidos. Né? Então, ou seja, é uma proposta que impacta diretamente, em grande parte, os mexicanos residentes no país. Bom, durante a campanha, essas propostas já vinham recebendo atenção dentro do México. Né? Dada a preocupação do presidente mexicano, do presidente Enrique Peña Nieto, em relação a essas propostas, o presidente convidou os 2 candidatos, na época, né, candidatos à eleição, Hillary Clinton e o Donald Trump, a visitarem o México e a terem uma conversa com o presidente. Somente o Donald Trump acabou indo, essa visita foi em 31 de agosto, gerou uma declaração conjunta dos 2 governos, né? E depois, um dia depois, no dia 31 de agosto, o Donald Trump faz um discurso no Arizona, onde ele diz que o México não sabe, mas que de fato ele vai pagar pelo muro. Né? Então isso gerou muitas críticas internamente no México, o presidente teve que se defender e ele afirmou numa rede social depois de que ele havia dito enfaticamente para o então candidato que o México não pagaria pelo muro. Né? Então é uma questão de fato que expôs os limites dessa relação. Depois, um outro efeito também imediato foi a renúncia do secretário da Fazenda, que foi um dos principais articuladores da visita de Donald Trump, que foi o Luiz Videgaray. Ele saiu do governo desde então, justamente por essas críticas domésticas. Bom, logo após as eleições, na semana das eleições, a moeda mexicana chegou a desvalorizar 15%. Então, foi o efeito imediato. Né? Se já haviam tendo efeitos anteriores, o imediato foi a desvalorização monetária. A Bolsa Mexicana teve a maior queda nos últimos 5 anos. Né? Então, alguns jornais falaram que foi a pior semana em termos econômicos para o México desde a crise de 2009. Né? E aí, isso foi interessante, né, porque gerou essa repercussão interna, fez com que o presidente desse declarações oficiais depois das eleições. Né? Então, ele falou muito que enfatizou aspectos de continuidade, que a relação bilateral continuaria sendo baseada na cooperação. Ele destacou palavras como segurança, prosperidade e cooperação conjunta, né? Amenizando, de fato, os elementos agressivos e preconceituosos em relação ao México que vinham sendo colocados no discurso do Donald Trump. E depois, logo após, né, a secretária de Relações Exteriores, a Cláudia Ruiz, ela falou em um programa televisivo onde ela disse que, novamente, né, caminhou na mesma linha do presidente Enrique Peña Nieto, e disse que o México está aberto para negociações e que agora, com a eleição de um novo presidente, serão discutidos os marcos dessa relação bilateral. Né? E aí um dos repórteres perguntou para ela diretamente, mas o México vai pagar pelo muro? Né? E ela respondeu que não, que o México não vai pagar, porque o México trabalha com uma visão baseada na integração. Né? Bom, então acho que os 2 efeitos imediatos após as eleições foram esses, o monetário e o efeito social, né, no sentido dos fluxos migratórios. Mas, de fato, a grande incerteza ainda do que vai ser implementado, né? Como o senhor destacou, muitas das medidas, como a própria renegociação do NAFTA, depende também do Congresso americano, né? E do que isso vai gerar também dentro do México, né, da forma do México reagir a esse cenário. Muito obrigado, Marcela. E agora passo a palavra para Marília Souza, que vai tratar
da outra parte da região, América do Sul, especificamente o Brasil, né? Obrigada pelo convite, professora Ayerbe, um prazer estar aqui. Marcela, um prazer muito grande debater esse tema com vocês. Eu acho que essa discussão da eleição, né, enfim, do processo eleitoral e agora da vitória do Donald Trump, nos traz algumas dimensões para refletir sobre o cenário do hemisfério ocidental como um todo e para a América do Sul, quais seriam aí os reflexos. E para pensar nesses reflexos, eu acho interessante a gente olhar sempre para essas dimensões entre continuidade e descontinuidade. A gente sempre passa na América Latina por esses processos, né, de continuidade e descontinuidade. Me parece que a expectativa, a euforia, tanto dos mercados e dos governos e dos setores empresariais, era no sentido de trabalhar com a continuidade mesmo no cenário de crise, né, com a continuidade mesmo num cenário ruim em termos de fechamento de fronteiras, em termos de imigrações, da agenda social e da agenda comercial também, que seria a vitória da Hillary Clinton. Quer dizer, não necessariamente seria um caminho bom, uma agenda boa, uma agenda positiva socialmente e economicamente, mas trabalharíamos aí dentro de um cenário da continuidade. A vitória do Donald Trump nos coloca, portanto, dentro de um cenário de instabilidade e de percepções de instabilidade. Então, os mercados amanheceram em baixa, né, as bolsas de valores amanheceram em baixa, havia toda uma expectativa do setor financeiro e muito também influenciado por Wall Street, né, pelos lobbies aí ligados a Wall Street, da vitória da Hillary Clinton. Portanto, quando a gente olha para a vitória do Trump, a gente tem que primeiro analisar, quer dizer, o que das promessas, o que dessas falas explosivas da campanha de fato irão se configurar, o que vai se materializar, já que ele tem que passar pelo Congresso, e ele tem que passar isso por um debate mais profundo dentro do Partido Republicano, já que a sua própria candidatura gerou uma série de fissuras dentro do próprio Partido Republicano. Então, quando a gente olha para as expectativas para a América Latina, acho que a gente pode olhar para algumas agendas, como, por exemplo, um restabelecimento das relações que, pelo menos, ele colocou na campanha com a China, uma relação mais crítica, uma relação de denúncia, inclusive, aos câmbios artificiais praticados pela China, o que pode nos colocar em uma posição de tentar criar espaços de barganha para entrar no mercado americano e agora com mais possibilidade de barganha, já que os americanos estão tão críticos assim com relação à China. Um outro mecanismo, e aí o Brasil poderia aproveitar esse espaço, é justamente dentro dessa reflexão ou desse reposicionamento das relações dos Estados Unidos dentro do NAFTA, que eu acho que pela primeira vez aparece tão publicamente de forma crítica. E dentro dessa crítica ao NAFTA, eu acho que de repente a gente pode imaginar possibilidades para ampliação de comércio, possibilidades para repensar alguns mecanismos aí para setores específicos do Brasil. E dentro disso, o Brasil, por exemplo, teria possibilidades de olhar para as políticas energéticas, para possibilidades em termos de exportação de proteína animal, soja e assim por diante. Então, acho que há aí algumas possibilidades. No que se refere às relações bilaterais, eu acho que tem três aspectos principais para a gente observar. A primeira, nós temos relações culturais e relações valorativas com os americanos que independem de quem está governando o país, quer dizer, relações que se materializam, sobretudo desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil se posiciona, né, favorável aos Estados Unidos, e desde então a gente tem uma relação de estabilidade política, amigável, digamos assim, não tão próxima, mas amigável, quando a gente olha para as relações políticas entre os dois países. E isso não mudou até então, mesmo com mudanças tanto à frente da Casa Branca quanto no governo brasileiro. Um outro aspecto, isso ficou muito claro na campanha, nós sequer aparecemos ao longo da campanha, né? Quer dizer, portanto, não estamos dentro da escala de países prioritários ou ameaçadores ou que geram qualquer tipo de intimidação aos americanos e, nesse sentido, temos aí algum espaço para agir. Então, o Brasil, quer dizer, não tem arma nuclear, não tem qualquer ameaça regional mais ampla que possa gerar preocupação ou um desdobramento maior dos americanos. E terceiro aspecto, as relações civis entre os setores governamentais e a própria sociedade civil são relações muito duradouras, são relações profundas que dificilmente serão afetadas. E entre os grupos de imigrantes que estão de forma ilegal nos Estados Unidos, o Brasil seria afetado de forma mais lateral e não tão central, tal como a sociedade mexicana que está, e aí sim é mais central.
Diante disso, há, por um lado, possibilidades do Brasil, portanto, projetar novamente de uma forma mais bem-sucedida a sua liderança na América do Sul, tal como nós tradicionalmente fazemos quando tem governo conservador ou republicano no poder, mas temos que lidar com o paradoxo de ter um liberal conservador com um discurso protecionista, com um discurso nacionalista e, ao mesmo tempo, um governo atual no Brasil que se coloca de forma neoliberal. Então, são dois paradoxos e vamos ter que reposicionar essas relações. Portanto, eu acho que, se a gente pudesse sintetizar, depende mais do Brasil e da forma como o governo agora irá se colocar enquanto priorizar suas relações com os Estados Unidos. Muito obrigado, Marília. Muito interessante porque aparecem dois polos diferentes, né, do que se pode esperar do governo Trump. De um país que está no foco da campanha e que está no foco das discussões agora que Trump venceu a eleição, embora não se saiba de fato quais são as políticas que implementará, inclusive porque não sabemos quem será o secretário de Estado, né, que o ministro das Relações Exteriores no Brasil seria, e além disso, qual seria o subsecretário para o hemisfério ocidental, que é a nossa região? Qual seria o seu perfil? Do ponto de vista do México, há um problema, porque está sendo estigmatizado a priori, né, sendo que o México entrou no NAFTA, que foi uma criação do Partido Republicano no governo de Bush pai e que foi aprovado no governo Clinton. Então, não é que o México está tendo atitudes negativas ou conflitivas, ele está sendo, a priori, né, tratado como um país pária, né? Seus imigrantes, né, a questão da sua participação no comércio bilateral. Então, é uma atitude unilateral. Né? Não há uma inimizade, por exemplo, outro tema que podemos discutir mais tarde é Venezuela, né? Que é o grande fator de conflito que nós temos na região. Né? Cuba. Né? Então, digamos, o México, por um lado, sendo estigmatizado unilateralmente, não porque o México tenha mudado qualquer política ou tenha mudado seu governo ou sua posição, apenas uma visão desde os Estados Unidos, e por outro lado a ausência total do Brasil, que é o país economicamente mais poderoso da América Latina, uma referência historicamente e nos últimos anos das articulações dentro da América do Sul, com a UNASUR, União das Nações Sul-Americanas, ou a CELAC, né, junto com o México. Ausência total do que se pode esperar com o governo Trump e muito bem colocado por Marília sobre as possibilidades que dependem mais do Brasil em termos de estabelecer uma inserção positiva. Né? Então essas são as duas linhas, digamos, um país que é o foco e outro que está numa posição de invisibilidade, né? Sendo que são os dois países mais importantes da região, né? México e Brasil, em termos econômicos. Então, na segunda parte, as duas colegas vão apresentar a sua visão sobre essa realidade que apresentaram nessa primeira parte e passamos para esse debate. O espaço virtual Sem Diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais. Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Suas fontes de referência são jornais, revistas, blogs, sites especializados, ONGs e outros meios em que o posicionamento dispensa o consenso da opinião pública. Ele debate a conjuntura internacional a partir de visões dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Seus artigos levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. As análises da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas seções Opinião e Podcast. Os programas de debate discutem em cada edição as diferentes opiniões da conjuntura internacional.
Seus videocasts trazem as análises da equipe sobre fatos de relevância internacional. Acesse o site www.unesp.br/semdiplomacia. Bom, agora passo a palavra para Marcela para fazer suas considerações. Bom, professor, eu acho que diante do cenário incerto, né, a grande parte dos periódicos mexicanos já falam em efeitos negativos. Né? Então é difícil as apostas, ou seja, se o muro vai ser construído ou não, se de fato a deportação vai se configurar, mas a maior parte dos periódicos já falam em efeitos negativos. Como eu comentei, a situação, o efeito monetário imediato no México, ele se configura com um cenário doméstico de crise econômica. Né? Então, recentemente, as principais agências, tanto governamentais quanto internacionais, vêm diminuindo a previsão de crescimento para esse ano e para o próximo ano. Né? E a própria moeda ela vem num processo de instabilidade, né? Os investimentos externos vêm num processo de instabilidade. Então, pensando-se em um país aberto como o México, são fatores que impactam muito na dinâmica doméstica. Né? Então, acho que é uma conjuntura, a conjuntura externa, a conjuntura regional é somada a um momento também incerto no contexto doméstico, né? Onde o presidente vem sofrendo inclusive demandas de renúncia. Né? Ele vem passando algumas medidas nesse sentido. Né? Então, e somando-se a essa conjuntura econômica em relação à moeda do próprio México, a previsão agora de aumento dos juros nos Estados Unidos. Né? Isso é mais um momento, é mais um fator de incerteza para o próprio México, né? No sentido da necessidade de receber investimentos externos. Então, acho que a questão econômica é um primeiro aspecto. Né? No que se relaciona ao aspecto social, da questão migratória, o discurso de Donald Trump, de fato, se ele vai ser implementado ou não, ele configurou um caráter simbólico muito negativo para o México. Né? Ou seja, a imagem que ele passou dos trabalhadores mexicanos que vivem nos Estados Unidos, das empresas multinacionais instaladas no México, né? Como, por exemplo, as maquiladoras. Né? Então, a imagem que ele passou desses trabalhadores é um momento de grande instabilidade para os residentes nos Estados Unidos e também para os residentes no México. Né? Ou seja, o principal parceiro comercial, o principal aliado em termos de política externa, vem apresentando uma visão muito negativa em relação ao México e que a gente viu no discurso dele que isso tem bases reais em parcelas da sociedade americana, né, o que de fato deve ter algum impacto nas relações bilaterais. As declarações oficiais, tanto da secretária, tanto do presidente mexicano, foram no sentido de amenizar, né, esse discurso agressivo e tentar traçar alguns aspectos de continuidade. Mas se vão ser discutidos novos marcos para a relação bilateral, é porque de fato já se pensa em alguma possibilidade de mudança, né, que haverá algum efeito negativo. Né. Eu acho difícil não haver entendimento. Né, eu acho que algum entendimento deve haver, porque o México é um ator também vizinho dos Estados Unidos e que a estabilidade doméstica mexicana impacta nos Estados Unidos. Então deve haver algum entendimento mútuo, principalmente em termos econômicos, né? Ou em termos da segurança dos dois países, né? Mas que esse entendimento não está previsto, né? Do jeito que o cenário está se configurando, não se prevê que os grandes interesses estratégicos do México vão ser avançados. Né? Eu acho que um pouco também do que a Marília comentou, que depende um pouco da reação do Brasil, o cenário vai depender também na reação do México. Né? Eu acho que é um momento de grande reconfiguração doméstica, inclusive desse ministro que eu comentei, do Luiz Videgaray, que pediu renúncia, a expectativa é que ele volte para o governo agora, né? Já que ele tem uma interlocução justamente com os Estados Unidos. Alguns autores falam que é o momento do México diversificar de fato as suas parcerias internacionais, outros já falam que o México não deve intervir no cenário americano. Né, de que, no fundo, quem dá a última palavra é os Estados Unidos e que não está a par do México intervir ou dizer, de fato, o que deve acontecer ou não. Né? Então, há uma ausência de consenso interno de qual seria o melhor caminho. Então, isso a gente acho que vai ter que esperar para ver. Muito obrigado, Marcela. E agora passo a palavra para Marília. Bom, eu acho que da mesma forma, né? Quer dizer, eu acho que estamos passando por um processo de mudanças onde esses processos de descontinuidade vêm mostrando também muito o momento doméstico de cada país da América do Sul. E com o Brasil não é diferente. A gente acaba de passar por um processo político de crise extremamente grave e agora, enfim, estamos tentando nos reajustar,
né, junto com setores importantes, setores organizacionais, enfim, da própria sociedade civil. Então, quer dizer, depende também de como o Brasil vai reconfigurar as suas relações políticas e econômicas, olhando a partir de uma projeção de liderança que havia na América do Sul, e que com o governo Dilma isso se perdeu um pouco, até pelas dificuldades domésticas, por todos os processos domésticos pelos quais ela passou. Muitos dos espaços, tanto na Unasul quanto no Mercosul, eu acho que foram oportunidades que acabaram sendo perdidas, e hoje você tem, já com o cenário do Macri, por exemplo, na Argentina, que tem retomado aí um espaço de liderança, ou pelo menos de articulação e de comunicação mais bem sucedida aí com os Estados Unidos nesse cenário atual. Um dos problemas que nós enfrentamos agora é, por exemplo, a presença da própria Venezuela no Mercosul e uma necessária, né, liderança e ajuste brasileiro de manutenção do Mercosul, de manutenção dessa liderança, de manutenção das estruturas e dos caminhos políticos que foram traçados aí na última década, nos últimos 15 anos. E, portanto, ter uma estratégia bem definida de como lidar com a nossa projeção na região é ter uma estratégia bem definida de como vamos lidar com Donald Trump. Né? Quer dizer, portanto, vamos continuar fazendo esse intercâmbio comercial com a China, o intercâmbio comercial com os vizinhos, com os parceiros, retomar um crescimento via Sul-Sul, ou seremos aí novamente impactados por uma dinâmica de comércio voltado para o neoliberalismo com os americanos. Mas, ao mesmo tempo, a contradição nos leva a um período de descontinuidade nos Estados Unidos, em que, quer dizer, a todo esse tempo, nós fizemos os ajustes, nós fizemos as mudanças, nós olhamos mais para a China, mais para a América do Sul, para esses outros parceiros. Neste momento, os Estados Unidos olham para dentro, né? Eles estão fazendo, o Donald Trump está fazendo esse ajuste, que é olhar para dentro, olhar para o segundo setor americano, olhar para a reindustrialização, olhar, enfim, para o cinturão industrial americano, o que vai impactar num possível desejo da gente retomar as relações prioritárias econômicas com os Estados Unidos. Já não acho que nós temos mais aquele espaço todo, que era o espaço de definição dessas parcerias estratégicas. Então, o governo Temer, enfim, né, nosso chanceler José Serra, eles terão que não só avaliar quais são as prioridades para o Brasil, mas hoje que tipo de espaço nós temos diante do Trump, que tem um discurso e uma agenda muito clara no sentido protecionista, nacional desenvolvimentista. Né? Então, o quanto disso é discurso ou não, teremos que ver agora na prática. Né? Muito obrigado, Marília. E, de fato, tivemos duas posições muito interessantes em termos de mostrar que, bom, de alguma forma, Estados Unidos estão fazendo sua mudança política, veio um candidato com uma perspectiva bastante diferenciada com relação ao presidente anterior, mas depende fundamentalmente dos nossos países, né? Como sempre dependeu, mas antes se olhava muito mais para Estados Unidos, né? E agora se olha menos para Estados Unidos, e talvez isso não seja uma má notícia, né? Porque há uma mudança importante. Estados Unidos é um país historicamente intervencionista, especificamente na nossa região. Estigmatizou Cuba quando Cuba mudou de regime político na Revolução de 59. Outro exemplo, estigmatizou Venezuela quando fez a Revolução Bolivariana. Então, a partir de mudanças políticas em países que Estados Unidos identificava como que se colocava numa perspectiva antagônica com o país, passou a ter uma política intervencionista. Agora é totalmente diferente. Unilateralmente estigmatiza um país que é um aliado, né, que não tem nenhum tipo de desacordo com os Estados Unidos, simplesmente muda as regras de jogo, né? Isso traz um problema de credibilidade para Estados Unidos, né? País pouco confiável, né? E nas questões de Cuba, por exemplo, ou que se vê no âmbito das relações com a América Latina, há uma questão que fica de Obama, não vou dizer que é o legado de Obama, porque é uma conquista mútua, né? Que é distender, né, as relações regionais, né? O acordo com Cuba é um aspecto de distensão que foi feito com o apoio de todos os presidentes da região, foi aprovado na cúpula de Panamá. Então, voltar atrás unilateralmente coloca
para o resto da região, bom, mas essa foi uma iniciativa conjunta, não depende dos Estados Unidos. Na questão da Venezuela, é de fato um problema, a questão do conflito interno no país e como que Estados Unidos vão se posicionar. No momento está sendo apoiado por Estados Unidos o processo de negociação entre a oposição e o governo. Mas suponhamos que essa negociação não avance e quando assume Trump toma uma postura diferenciada, sendo que o resto da região aposta na negociação. Então, digamos que essas posições assumidas por Trump, que não sabemos se serão consolidadas como presidente, trazem um problema de credibilidade para Estados Unidos, né? E realmente levam a região, né, a que tenha que repensar, né, suas estratégias a partir dos seus próprios interesses e não contar tanto com Estados Unidos. Não por culpa dos nossos países, sino porque os próprios Estados Unidos estão assumindo unilateralmente uma postura de seguir seu rumo sem importar quais são os acordos e as relações estabelecidas. Então, acho que foi muito interessante mostrar esses dois exemplos, México e Brasil, para entender que estamos frente a um novo desafio, mas que não necessariamente é algo ruim. Muito obrigado e até o próximo programa.